Tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vitória, sou o CEO e o fundador da AGE Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais um painel Mentoria Digital Ágil. E olha só, esse painel é uma edição especial que nós teremos aqui um facilitador ágil, um convidado especial, o Thiago Postal, que daqui a pouquinho aí vai se apresentar para nós e promete aí esclarecer todos os pontos aí a respeito do Enem, que é o tema dessa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou também o fundador do canal Connect Business. Mandar um abraço aí para o pessoal que está acompanhando do nosso canal de networking colaborativo. Possuo aí 34 anos de mercado empresarial, o que me dá um pouquinho de bagagem aqui para nós falarmos, né? Todas as terças-feiras, hoje, inclusive, a partir das 17 horas, no horário, antes, a partir das 18, e fazer essa mentoria, sempre com temas bastante importantes, temas relevantes, temas no momento, temas que contribuam de alguma forma com você aí que está nos acompanhando. O Thiago Postal, que é o nosso ilustre convidado dessa noite, ele é especialista aí nessa área do Enem, área de preparatório para vestibular, é um facilitador ágil do nosso núcleo de formação integral. A Ágil, na realidade, ela trabalha em 3 núcleos de negócios. Ela tem conteúdos especializados para o núcleo corporativo, para o núcleo de empreendedorismo e também para o núcleo de formação integral, que está preocupado com você, que é jovem, ou você que é um educador, você, família. Então, nós temos conteúdos especializados também para você. Tiago, boa noite, né? Ou bom final de tarde aí, né? Agora 17 horas. Ainda estou no fuso da mudança do horário do nosso painel. Satisfação tê-lo aqui. É um imenso prazer aí te receber. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aqui a live, ou que vai começar a entrar, né, ao vivo aí para nos acompanhar, vão gostar bastante. Lembrando que essa live ela estará disponível também depois de transmitida ao vivo. A gravação será disponibilizada no nosso canal da Escola Ágil Escola de Negócios. Tiago, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Para quem não te conhece, se apresenta aí para nós, por favor. Primeiramente, boa tarde e noite. Ronaldo, Priscila, do marketing, o Paulo, diretor do Núcleo de Formação Integral. Agradeço ao convite por participar da live de vocês. É um grande prazer estar aqui. E para quem não me conhece, eu sou o Thiago Postal, eu sou professor de Física de uma escola tradicional aqui em Osasco, a Fundação Bradesco, e também diretor do curso pré-vestibular Grupo Integração, Sistema de Ensino Poliedro. E eu venho aqui hoje falar um pouquinho sobre o Enem e dar algumas dicas aos vestibulandos. Legal, bacana, bacana. Vocês viram aí que o Thiago tem bastante bagagem. Deixa eu acessar aqui o meu. Eu até brinco, Thiago, que aqui no caso a gente tem um aparato aqui para poder fazer a transmissão ao vivo aí, pegar todo mundo realmente. Deixa eu te colocar ao vivo aqui com a rede toda aqui agora, que aí é Perfeito. legal. Só um minuto. Compartilhar. Eu confesso que. Não, legal. Tiago, bom, nós temos ouvido falar aí bastante na mídia oficial, né, a respeito da questão do Enem. Isso começou há algum tempo atrás, a questão de data, né, vai ter o Enem, aí cancela, não vai ter. Eu acho que para a gente começar essa mentoria aqui, que tem uma essência mais de orientação, né, mentorar quem precisa desse tipo de informação, eu pediria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão das datas, se realmente está confirmado, não está, qual é o risco de cancelar, vai ser presencial, não vai ser presencial, por favor. Perfeito. Bom, esse ano, mesmo antes da pandemia, desse período de isolamento que nós estamos, o Enem 2020, ele abriu a possibilidade de ser digital também. Então, pela primeira vez, desde 1998, que foi o primeiro Enem, nós teremos agora o formato digital. O período de inscrição já se encerrou, os alunos poderiam escolher tanto fazer a prova digital quanto a prova impressa. Quando tivemos esse período da pandemia,
houve a possibilidade de adiamento dessa prova, dessa data, tanto da versão digital quanto da versão impressa. O Enem ele vai ter, então os vestibulandos podem ficar tranquilos, porém a data ainda está a ser escolhida, está em votação lá no próprio site do MEC ou do INEP, vocês podem acessar, e quem se inscreveu para o Enem já consegue votar as melhores datas. Vou até aqui falar as datas, para quem ainda não acessou no portal. A versão impressa, ela pode acontecer dia 6 e 13 de dezembro, é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é dia 10 e 17 de janeiro de 2021. E a terceira possibilidade é dia 2 e 9 de maio de 2021. Essas são as três possibilidades. Algumas dicas até para os alunos que estão na dúvida, como que eu escolho a melhor data? Bom, para você escolher a melhor data, você tem que pensar na sua preparação. Como? Você vai conseguir finalizar a sua preparação para o vestibular até o final do ano? Se você for finalizar a sua preparação até novembro, se a sua escola, o cursinho que você está fazendo, ou a sua programação de estar estudando de maneira individualizada for para finalizar em novembro, é mais aí conveniente que você faça a escolha de dezembro. Agora, se a sua escola ela vai sofrer algum atraso na programação ou vai continuar o ano que vem, é mais conveniente que você escolha a segunda opção de janeiro ou até mesmo a terceira opção de maio. Qual que é a desvantagem de você escolher a terceira opção em maio? Se você escolher em maio, você provavelmente só vai ingressar no vestibular no segundo semestre. Porque, tradicionalmente, quando você faz o Enem em novembro, como foi até o ano passado, os resultados eles já são divulgados no início do ano, para que você ingresse na universidade já em março. Só que se a prova for acontecer em maio, pode ter certeza, até saírem os resultados, vai abril, e provavelmente você só vai entrar aí no segundo semestre, porque até acontecer o processo do SISU, leva-se um tempo. Entendi. Já de cara aí, bastante informação, né? Veja, o candidato, né, no caso, o jovem ou adulto aí, principalmente o público jovem, acredito, você pode até tirar essa dúvida que é minha, quer dizer, tem informação aí que você falou que certamente as pessoas não sei lá, não passa batido, não sabe, várias dicas aí que você já deu. O que me chamou a atenção, Thiago, é essa questão da novidade, né? A questão aí do digital. Veja, depois, pela primeira vez aí, né, após a implantação aí desse sistema do Enem, nesse formato, pelo menos, esse modelo do digital. Eu, sinceramente, acho que muita gente talvez tenha deixado passar aí desapercebido, né, essa opção do digital. Ou você sabe? Sim, com certeza. Como é o primeiro ano, está sendo um piloto feito pelo governo, então foram abertas poucas vagas para inscrição. Se eu não estiver enganado, foram 100 mil vagas que abriram para inscrição, e praticamente no primeiro dia as vagas se esgotaram. Os candidatos gostaram dessa possibilidade. Só que muitas pessoas acabam confundindo um pouco quando falamos no formato digital. Muitos pensam que vão fazer a prova da própria casa, do seu computador, do seu celular, e não é. Na verdade, você vai ser direcionado a um polo na sua região, tanto que aqui em Osasco nós teremos alguns polos, como a própria Fundação Bradesco será um dos polos, tanto a unidade do Campesina quanto da Vila Conceição, e algumas escolas estaduais também e municipais que vão receber. Normalmente, cada escola ela vai ter uma quantidade limitada, em torno de uns 20 computadores, a no máximo 50 computadores, onde vai receber o candidato, e assim como na prova normal, vai ter o fiscal de sala, o chefe de sala, o tempo será o mesmo. A única diferença que ao invés de ele fazer a prova numa folha impressa, ele vai fazer no formato digital na tela do computador. Ô, Thiago, aí no caso, me chamou a atenção aí na sua orientação o seguinte,
Quando falamos aí né, de ter uma avaliação, uma prova do Enem no formato digital, realmente, né, a primeira coisa que vem em mente é, logicamente, né, seria você fazer isso remotamente, né, de Sim, casa, essas coisas todas aí. sim, Claro que não é possível, né, devido toda a questão da individualidade ali, né, do não colar, essas coisas sim. todas, não tem como, né? Mas nós que vivemos aí nesse mundo da educação, cursos livres, profissionalizantes, eu também já tive a oportunidade de atuar no ensino superior, muitos cursos EAD, nós sabemos que tem aí as plataformas, tem muita atividade que você faz realmente em casa e tem muitas atividades que você faz no que eles chamam de polo de apoio presencial, né? A figura Perfeito. do polo aí é algo que já vem aí dos cursos EAD das instituições de ensino superior. Estou notando aí que pela definição do MEC, né, o Ministério da Educação, tá certo? Ele vai passar a usar esse modelo dos polos de apoio presencial para as provas do Enem. A minha dúvida, uma curiosidade até, eu gostaria de ouvir a tua opinião, né, como um especialista aí na área, um executivo aí que atua com esse segmento já há algum tempo. É, Qual é a diferença aí, no caso, né? Se o aluno tem que ir para um polo de apoio presencial, ou você falar né, que ele não escolheu o modelo digital, então ele vai nos colégios, nos pontos autorizados do MEC, a única diferença é a prova ser digital ali no local, ou impressa, ou eu estou enganado, tem alguma outra diferença? É isso mesmo. Neste primeiro momento, a única diferença é fazer a prova ou no computador ou impressa, porque você vai ter que ir até um polo, vai seguir as mesmas recomendações, as mesmas orientações na prova. Qual que é a vantagem neste momento? Bom, eu penso em duas vantagens. Primeira, redução de custo com impressão. O que o governo vai economizar com a redução da impressão, olha, nós, assim, não temos ideia, que são muitos milhões de reais envolvidos. E o que acontece? Eu sou coordenador do Enem já há alguns anos, desde 2014, né? E, normalmente, nós temos em volta de 30% de ausência nas provas. Então, imagine 30% de provas de cada local não sendo utilizadas, sendo jogadas fora ou aí destinadas para outros fins. Então a redução vai ser significativa. Então já isso é bom para nós, né? Porque nós como contribuintes, nós que pagamos a conta no final, né? Então Sim, acaba já perfeito. reduzindo. O outro Perfeito, ponto neste momento, que é um piloto, o MEC ele quer fazer um teste para ver se realmente os alunos conseguem fazer uma prova digital, se adaptam, porque a tendência é, nos próximos anos, que os candidatos consigam realizar ou nos polos destinados, ou até mesmo no futuro, na sua própria casa, com uma prova com reconhecimento facial. Então, essa é uma tendência. Então, o primeiro ano, ele coloca apenas como um piloto para fazer esse teste, essa experiência de como seria uma prova no formato digital. Eu entendi. Você tem aí os benefícios, claro, né? Por parte do aluno, por parte desse aluno, desse candidato, né, que participa desse processo, e também, logicamente, que você tem os benefícios pelo menos nessa primeira mudança, principalmente para o órgão, né, para o governo, no caso. E eu entendi, eu não havia pensado nisso, mas, claro, está relacionado diretamente à questão da redução de gastos aí, de despesas, Sim, né? Com a questão do papel, principalmente, né? Porque sim. realmente é um volume bastante significativo. E por parte do aluno, pelo que eu entendi aí também, tudo bem, a questão da adaptação para o digital, e talvez tenha mais opções de locais também, né? Já que o MEC vai ter esses polos de apoio presencial e do Enem credenciados, eu acredito, né? Isso Você sabe me mesmo. dizer se esses polos assim, são escolas que já vinham participando do processo anterior presencial ou teve um processo de credenciamento novo? Perfeito. Bom, a tendência é até 2026 ter uma predominância da aplicação digital, né?
então a impressa ser praticamente reduzida ou talvez até extinta, o que eu não acredito. Na fala do Ministério, né, do nosso ex-ministro da Educação, era tornar-se completamente digital, mas não acredito que vá acontecer isso. Com relação ao credenciamento, muitas das escolas que já realizam a prova, a aplicação dela de maneira impressa, foram credenciadas no digital. Para que a escola seja credenciada no digital, ela tem que ter computadores com especificações já passadas pelo próprio governo, no mínimo 20 computadores e ter uma base de equipe técnica. Então, muitas escolas pequenas foram credenciadas este ano também, tanto os municipais quanto estaduais. Só para você ter uma ideia, aqui em Osasco teremos várias escolas municipais que têm apenas 10 computadores, 12 computadores. Então, estará abertas essas escolas para receber 12 candidatos. Muito bom, muito bom. É interessante. Você falou aí das datas, e eu sei que nós estamos aqui transmitindo ao vivo e também teremos esse conteúdo gravado. Eu vou pedir para você dar uma repassada, deixa eu ver se eu entendi bem. Para quem está acompanhando aí, para quem está entrando agora na live, né? Ou posteriormente aí vendo o vídeo gravado, o tema da nossa mentoria digital de hoje, uma edição especial que estamos contando aqui com o nosso facilitador ágil, especialista, o Thiago Postal, que também é diretor aí na parte do Grupo de Integração, que é especializado nessa área. O tema é todo sobre o Enem, tá? E eu também quero lembrar vocês que no dia 9 de julho, às 17 horas, nós teremos aqui o painel Live Semanal Ágil, com conteúdo aí 100% focado também com o Thiago. Ele estará trazendo um detalhamento aí a respeito do Enem e desses preparatórios aí para vestibular, tá legal? Então, aí, para quem está acompanhando, hoje é só um aperitivo aqui na nossa mentoria digital. Tiago, você falou que o processo de inscrição já encerrou, é isso? Isso. Mesmo tendo a questão do isolamento, do distanciamento, ninguém consegue mais se inscrever, é isso? Isso mesmo. Já houve a prorrogação do prazo, mas agora já se encerrou. Legal. Então, as datas para a realização do Enem, oficiais por parte do governo, salvo se tiver algum tipo de mudança, claro, em dezembro, nos dias... Primeira possibilidade, dia 6 e 13 de dezembro. Certo, em janeiro, dia 10 e 17. Isso, janeiro 10 e 17, perfeito. E maio? E maio, dia 2 e dia 9. Tá. Aí, nesse caso específico, é tanto digital como presencial. Essas são as datas da versão impressa. Tem também a data da digital, da versão digital. A digital, a primeira possibilidade é 10 e 17 de janeiro. Tá. 24 e 31 de janeiro, a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade, dia 16 e 23 de maio. Legal, ótimo. E como que funciona essa questão das datas? O aluno que já fez a inscrição, ele já escolheu a data ou não? Ele é aberto, ele vai na data que ele entender que é melhor. Perfeito. O aluno que já realizou a inscrição, é só ele entrar na página do participante, com o login e senha dele, e fazer a escolha de uma dessas opções. Então, ele tem a possibilidade. Ah, legal. E essa escolha, você sabe dizer aí para nós, ele tem que fazer isso com antecedência, né? Ele não pode deixar para fazer isso no dia, por exemplo, da prova. Exatamente, exatamente. Até o final do mês, estará aí disponível para votação. Provavelmente o governo já falou da prorrogação para o mês que vem também, mas, a princípio, finalizando esse mês aí, já vai estar decidido. Tanto que, praticamente, janeiro é a segunda possibilidade, é a que está tendo aí a maior indicação pelos participantes. Tá, okay. Então, provavelmente, a prova será janeiro. Tá, entendi. Porque, na realidade, dessas três datas, dessas três opções de datas, ficará oficial uma, é isso? Exatamente, apenas uma. Isso mesmo. Ah, ok. Aí suponha, né? E justamente três opções, porque o governo também está em dúvida em decorrência do distanciamento social. Sim, com certeza.
Legal, bacana. E a melhor escolha seria janeiro mesmo, né? Janeiro seria a melhor escolha porque provavelmente, como a prova a princípio aconteceria em novembro, pensando numa prova em janeiro, os candidatos já ganharam aí de prorrogação novembro inteiro, dezembro, e aí uma semaninha de janeiro também, né? 2 meses praticamente para tentar tirar essa diferença desse isolamento. Porque, repito, escolher maio é um tiro no pé, porque o candidato só vai entrar no segundo semestre. Então, se a prova acontecer em maio, ele perdeu meio semestre de 2021. Ah, ok. Quer dizer que se for maio, ele acaba aproveitando só para o segundo semestre das instituições, né? Exatamente. Se for janeiro, provavelmente em março ou no máximo em abril, ele já consiga ingressar na universidade, né? Então ele não perde o primeiro semestre. Porque nós sabemos que as instituições de ensino superior, faculdades, centros universidades, elas seguem, no caso, com as matrículas, né? E hoje, cada vez mais, até porque não está tão fácil, né, o mercado. Sim. Então, vamos dizer assim, aperta até onde dá, né? E no caso, segue matrícula aí provavelmente até julho, eventualmente, aí acho que as últimas matrículas, né, remanescentes, no caso. Provavelmente. Mas o resultado, né, a preocupação é essa, pelo que eu entendo. As provas, se sendo realizadas em maio, esse resultado, o aluno, o candidato, ele acaba tendo esse resultado em quanto tempo para poder tentar arrumar uma instituição? Olha, normalmente o resultado demora em torno de 2 meses. Então, fazendo em maio, ele vai ter esse resultado provavelmente só lá em julho, para ingressar em agosto. Dificilmente o governo vai conseguir fazer uma correção tão rápida dessa prova. E mesmo se fizer dentro de um mês, praticamente julho é um mês de férias, né? Só para ingresso, então, em agosto. Então, não vejo outra possibilidade a não ser uma melhor escolha em janeiro. Perfeito, eu entendi, perfeito. E isso Você também tem razão. acaba impactando as particulares também. Por quê? As universidades particulares, normalmente, elas aguardam os resultados das universidades públicas para fazerem as grandes campanhas, né? Porque se o aluno não conseguiu entrar numa pública, ele tem a possibilidade de entrar numa particular. E com isso Sim. também vai atrasar muito as matrículas das particulares. Tanto que algumas particulares já sinalizaram de fazer um vestibular interno, que seria de maneira digital também, ou utilizar as notas do Enem do ano passado. O Mackenzie já sinalizou isso. Utilizar, vai usar as notas do ano passado? Exatamente. Então, se é um candidato que não é concluinte que já finalizou o terceiro ano e realizou o Enem o ano passado, ele tem a possibilidade de utilizar a nota do ano passado para ingresso nas universidades particulares. Isso, olha aí, pessoal, uma informação super importante aí que o Thiago está dando também, mais uma. Isso não é uma obrigatoriedade, isso é uma decisão da instituição, é isso? Isso, da particular, exatamente, é da instituição. Tá. E, logicamente, pelo que eu entendi, tem uma restrição que é o aluno não ter utilizado antes, né? Não ter participado de um processo antes. Exatamente, exatamente. A maioria das instituições estão seguindo essa linha. É interessante, até porque, olha só, a gente está aqui com a equipe, né, com a diretoria de marketing aqui do escritório da escola, participando aqui da mentoria digital, e foi levantada uma questão aqui importante, né? Já houve aí o prejuízo, né, em 2020 de praticamente um semestre, se a gente for parar para avaliar aí, que nós paramos em março, as escolas, falando das instituições de ensino superior, mas claro, nós sabemos que impactou para todas as escolas, inclusive para a Ágil, né, que é uma escola de cursos livres profissionalizantes, especializada em negócios. Já teve esse impacto aí, né? Imagina aí ficar para maio, realmente agora está dando para entender ainda mais o seu raciocínio aí e a sua recomendação. Sim. E ainda neste pensamento, quando o candidato ele realiza a prova do Enem, normalmente ele faz o Enem pensando em 3 possibilidades.
utilizar a nota dele no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada para entrar numa universidade pública, seja ela federal ou estadual, ou ele pode utilizar também a nota do Enem no ProUni, que é o programa Universidade para Todos, para tentar uma bolsa de 50% ou uma bolsa integral numa universidade particular, ou ele pode também tentar, com o resultado do Enem, participar do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, que seria uma espécie de um empréstimo que o governo faz para que ele pague, né, a universidade. Se o resultado do Enem atrasa, a participação em todos esses programas também automaticamente irá atrasar. Então você pode imaginar não só o ingresso na universidade via SISU para o segundo semestre, mas um ProUni e até mesmo um FIES para o segundo semestre também. Então acaba impactando todos os programas governamentais de acesso ao ensino superior. É uma engrenagem aí, né, uma engrenagem importante, e logicamente que esse processo do Enem ele é fundamental para que essa engrenagem aí funcione corretamente. Deu para ter noção, sim, com a sua explicação do impacto, né? Quando eu vou me colocar também na condição aí de leigo, não especialista, logicamente com algum conhecimento a mais que atuo na área da educação, mas para todos aí que estão acompanhando, a gente vê a reportagem oficial, canal oficial, né? Mídia oficial a respeito do assunto, muitas vezes parece algo muito simples, né? Sabemos, claro, que o governo ele tem a grande responsabilidade de gerir e buscar soluções, né? Para esse assunto, claro, mas nós temos que compreender que uma pandemia era algo não esperado por ninguém, né? É uma questão aí Sim. que nem o mais, vamos colocar, pessimista, né? Ele poderia imaginar que tivéssemos aí uma pandemia do porte que está acontecendo. Então, dá para entender perfeitamente. Mas veja, você também já deu outras dicas aí bastante interessantes, que certamente o pessoal está acompanhando aí, depois vai buscar esse vídeo gravado lá no canal YouTube da Ágil, que é referente, né, essas questões que normalmente as pessoas não sabem. Quando usar, no caso aí, a questão do SISU, ou ProUni, que são as vagas, né, que o governo disponibiliza de forma gratuita, me corrija se eu estiver errado, nas instituições de ensino superior, o aluno adquiriu ali uma determinada nota, tem lá um cadastro, né, para se verificar, e ele pode entrar pelo ProUni. Normalmente as instituições elas têm uma quantidade de vagas do ProUni. Até se você quiser falar um pouquinho mais, né, se for a tua área também, claro, fica à vontade. E o FIES, né, que quando saiu realmente foi uma grande novidade, ajudou muito. Sabemos, sim, que infelizmente, em um caso ou outro, acaba sendo utilizado de forma inapropriada, né? Sim. Talvez pessoas que não tivessem a necessidade, mas o dinheiro ficar aplicado rendendo, ele acaba sendo mais positivo na cabeça de alguns, o que está errado, né? O FIES ele foi feito realmente para ajudar aquele aluno, aquele estudante ou aquela família, né? Que tem essa necessidade, mas o Enem, no caso, essa nota, a realização do Enem, acaba também impactando, influenciando o FIES. Tiago, alguma dúvida? O pessoal que tem FIES, né? Eles têm FIES, claro. Aí eles já usaram anteriormente, né, a questão do Enem. Todo o processo tem que renovar o Enem, não. É só a questão da renovação do FIES mesmo, né? Só a renovação do FIES, isso mesmo. Tá, e o pessoal do ProUni da mesma forma. Uma Do vez ProUni adquirido o também. direito, não tem mais essa questão de fazer o Enem. Não tem mais a questão. Até um tempo atrás, você tinha que fazer a renovação do FIES e do ProUni semestralmente. Há 2 anos atrás, já está acontecendo algumas mudanças para os contratos novos do FIES e do ProUni, aonde o estudante ele não precisa mais renovar semestralmente. Aconteceu uma mudança anualmente e depois veio uma mudança por todo o curso, por todo o tempo ideal do curso, para não precisar fazer a renovação semestralmente. Então, se o curso tem duração ideal de 4 anos, ele vai perdurar por 4 anos. Novamente, os contratos estão mudando, o governo está mudando, e provavelmente vai voltar com essas renovações aí parciais, provavelmente anual também. Entendi. E Perfeito. é interessante o candidato ele ter claro quando usar cada um desses programas, né?
Porque quando fala-se em SISU, é importante que o candidato tenha claro que o SISU é para ele entrar numa universidade pública, no caso, federal ou numa estadual. Todas as universidades federais, para você entrar, é via SISU. Dependendo do curso, tem o que nós chamamos de vestibular misto. Ou seja, a primeira fase é o Enem e a segunda fase é, no caso, o vestibular específico daquela universidade. Por exemplo, para o curso de medicina. Você quer entrar em medicina na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Primeira fase, Enem. Segunda fase, vestibular específico. A maioria dos cursos utiliza-se apenas o Enem para entrar nas federais. Com relação às estaduais, nem todas as estaduais participam pelo SISU, do Enem. Normalmente as estaduais já têm o vestibular próprio, como, por exemplo, FUVEST, Unesp, Unicamp. E quando essas estaduais participam do Enem, elas destinam uma vaga, uma quantidade de vagas pequena. Então, por exemplo, um curso de 40 vagas, lá pelo SISU, de uma estadual, vai ser destinado 5, 7 vagas, e a maior parte da quantidade de vagas no vestibular específico. Então, o que é interessante que o candidato faça? Eu quero entrar na USP em determinado curso. Tente via SISU, Enem, e via vestibular específico da FUVEST, porque daí você aumenta as suas chances, porque daí você está disputando em duas modalidades diferentes. É também interessante para que você saiba quantas vagas e se aquela universidade estadual ela está também optando aí pelo SISU, que você busque na internet um termo chamado Termo de Adesão SISU. Então, por exemplo, você quer saber se o seu curso ele está pelo SISU na FUVEST, na USP. Então, você coloca lá, Termo de Adesão SISU USP 2021. Vai aparecer um termo onde será listado aí tudo que será avaliado e também quais cursos estarão disponíveis via SISU. Então, curso de Relações Internacionais, o curso de Física, o curso de Matemática, quantas vagas para esse curso? Então, é interessante que os candidatos, então, acessem a esse termo. Isso legal. Para o SISU. Ótimo. Até peço desculpas aí que eu tive uma pequena queda aqui, apertei o botão errado e deixei você sozinho, não sozinho, com o nosso público aí que está acompanhando, claro, mas te parabenizo até aí pela desenvoltura que você acabou conduzindo de forma genial, tá legal? Obrigado. Bom, muito bom, muito bom. Tiago, e assim, considerando tudo isso aí que você já orientou, já ensinou, realmente uma verdadeira mentoria mesmo a respeito desse assunto. Eu sei que no dia 9 de julho, às 17 horas, aqui nas mídias sociais da Ágil, você estará trazendo aí como facilitador da escola, né, da Ágil, essa tua experiência lá do GI também, como coordenador do próprio processo, né, do Enem, que você comentou aí, pela fundação que você atua hoje, lá, Fundação Bradesco, né, na cidade de Osasco. Você deu várias informações interessantes. Existe, assim, alguma dica agora, nesse momento, né? O aluno, o candidato, já fez, já entendeu a questão das datas, dos períodos, entendeu a importância de fazer, viu de que forma que ele pode utilizar os benefícios. Agora, cabe o quê, né? Você quer falar alguma coisa a respeito disso? O que eu imagino? Cabe o aluno estudar, né? A pessoa estudar. Você quer falar algo aí sobre isso? Claro, gostaria de dar 10 dicas para os candidatos que vão realizar a prova esse ano do Enem, e não só o Enem, como outros vestibulares também, essas dicas valem. Bom, antes de falar essas dicas, primeira coisa, tranquilidade. Não é porque nós estamos nesse período de isolamento, de pandemia, que vocês serão prejudicados. Pensem, todo o sistema foi prejudicado. Então, não é apenas você. O seu candidato, ou melhor, o seu concorrente, ele também está aí sofrendo a mesma situação, passando pelas mesmas dificuldades. Então, o que vai fazer a diferença agora é a sua dedicação, o seu empenho e o seu foco. Então, é não deixar cair aí a sua autoestima, a sua motivação, falar, não, ainda dá. Porque hoje nós vemos muitos alunos
da escola, dos próprios cursinhos que falam, eu não me adaptei ao online. Mas lembre-se, não é só você que não se adaptou, muitos outros. Então você tem que buscar o melhor. Agora, é quem se adaptou mais, não é quem se adaptou completamente que vai ter uma grande vantagem lá na frente, né? Então, 10 dicas que eu gostaria de dar para os candidatos primeiro, é fundamental que o candidato leia o edital do exame que ele vai prestar. Vai prestar o Enem? Tem que ler o edital do Enem. Vai prestar FUVEST? Leia o edital da FUVEST. Por mais que pareça chato e cansativo, é importante para você conhecer o que você pode fazer no dia da prova. Quais são as regras para você acabar não sendo eliminado por um motivo bobo. E mais do que isso, você conhecer o conteúdo programático. E aqui vem a principal dica quando eu falo de Enem. No Enem, pessoal, é fundamental que vocês tenham acesso à matriz de referência. Chama-se Matriz de Referência do Enem. Lá você tem tudo o que cai no Enem. E diferentemente da FUVEST, da Unesp, que é apenas uma lista de conteúdos, essa matriz de referência, na verdade, ela mostra exatamente o que vai cair na prova. Ela mostra qual habilidade será cobrada em cada questão da prova. Então, você tem um norte realmente. Eu vou ter uma questão falando para identificar fenômenos ondulatórios. Estou puxando aqui sardinha para física, tá? Dando exemplo. Tá, vai cair uma questão para você identificar fenômenos ondulatórios. Vai cair uma questão para dimensionar circuitos elétricos. Sim. Então, nessa matriz de referência, cada habilidade que está indicada nela corresponde a pelo menos uma questão da prova do Enem. Então, não tem como você se preparar para o Enem sem ter noção do que cai nessa prova. Então, confira uma matriz de referência. Essa é a primeira dica. Uma segunda dica é organizar um cronograma de estudos. E eu sei que nessa época de isolamento, que você está na sua casa, é muito difícil manter uma rotina de estudos. Por isso, você precisa de disciplina. Então, faça um cronograma. Eu estudo no período da manhã na minha escola, no meu cursinho. Então, eu tenho o período da tarde livre. Divida os horários. Na segunda-feira, então, eu vou revisar matemática. Na terça-feira, eu vou revisar história e geografia. Na quarta-feira, eu vou estudar química. Faça uma divisão, monte uma agenda, colocando o dia da semana e o horário. Porque se você deixar apenas naquela fala, amanhã eu vou estudar, pode ter certeza que você não vai estudar. Porque quando chegar no horário de estudar, como você não se programou, vai ter muitas outras coisas mais atrativas. A sua cama, o seu sofá para você assistir Netflix. Então, crie um horário. Criar rotina é fundamental. Montem uma programação de estudos no contraturno aí que você tem aula. Terceira dica. Priorize nos seus estudos todas as matérias. Pessoal, é muito comum você ver o candidato que vai fazer uma prova falar, eu sou de exatas, então eu só estudo exatas. Eu sou de humanas, eu só estudo humanas. Não. Lembre-se, todas as matérias são importantes. E o que faz a diferença para quem entra, pessoal, em uma universidade renomada, é que ele não fez distinção entre as matérias. Então, não priorize porque você gosta. Estude todas as matérias. Agora, se de repente você tem mais dificuldade em uma matéria, aí sim você pode colocar no seu cronograma uma carga maior. Então eu vou estudar 2 vezes na semana. Mas priorizando até a sua dificuldade ser sanada naquele conteúdo. Depois que você já não tem mais dúvida naquele conteúdo, você tem que manter aí uma igualdade de todas as matérias. Esta é a segunda dica. A terceira dica. Quarta dica. Como eu falei, disciplina é importante e, além da disciplina, muita dedicação. Porque não é fácil. Um ano de pré-vestibulando é um ano muito difícil, é um ano que o candidato ele tem que abrir mão de muitas coisas. Talvez neste momento seja até mais fácil, né, abrir coisas da sua vida social, porque no ano de vestibular
acabou balada, acabou o rolê com os amigos, os rolezinhos, né, que eles falam. Olha aí, um benefício aí o Um isolamento social, benefício, hein? tá vendo, ó? Mas também, nesse momento de pandemia, tem outras coisas mais interessantes, como eu falei, a Netflix, o videogame, a É. cama. Então, precisa de Todo muita fator negativo dedicação. tem seu aspecto positivo, não é verdade? Exatamente, exatamente. Então, precisa de muita dedicação e empenho. É isso que vai fazer a diferença. Quem se preparar melhor é que vai conseguir as melhores vagas. E não pense que a melhor preparação é aquele que tem mais aulas na escola, que tem mais aulas no cursinho. Não, porque há uma grande diferença entre compreender e aprender. Isso eu gosto de enfatizar para os candidatos, porque quem está tendo mais aula neste momento, ele pode estar compreendendo melhor. O que é compreender? Ele está entendendo o que o professor está falando. Mas ele só vai aprender de verdade quando ele sentar sozinho, revisar o conteúdo, fazer exercícios daquela matéria, e aí que coloca todos em igualdade. Quem não está tendo tantas aulas pode fazer a diferença nessa segunda parte. Ah, eu vou estudar muito mais de maneira individualizada, autônoma. É aí que eu vou aprender. E daí você está na frente do seu concorrente, né? Essa é a quarta dica. Uma quinta dica é estudar em grupos. E aqui, como eu vou estudar em grupos se eu sou no momento de isolamento, né? Bom, você pode utilizar muitos dos recursos virtuais. Nós temos algumas plataformas como o Google Meet, o Zoom e outras, onde você pode criar uma sala e chamar os seus colegas para estudar. E daí vocês podem tirar as dúvidas entre si. Ah, então combina. Por exemplo, uma dica. Monte por semana, por dia da semana, uma matéria. Segunda-feira nós vamos estudar matemática. Chame os colegas. E daí, naquele momento, cada um fala, eu tô com uma dúvida em tal exercício que o professor passou. Será que alguém conseguiu fazer? Aí aquele amigo que conseguiu fazer pode explicar. E quando ele está explicando, ele também está aprendendo e está revisando. Então é bom para as duas partes. Então criar grupos também ajuda muito na aprendizagem. E já que não dá para estar presencialmente, pode usar essas plataformas. Perfeito. Lá no Grupo Integração, nós começamos a trabalhar com isso, e os alunos gostaram muito. Fizemos essa semana já foi uma semana de teste praticamente. Ontem, os alunos adoraram estudar em grupos. E além de eles tirarem as dúvidas, é também aquele momento de uma interação social, onde ele acaba, nesse momento de isolamento, perdendo isso, acaba desmotivando ele. Quando ele está com o colega, ele fala, poxa, eu estou aqui vivo, eu tenho meus amigos que estão também no mesmo ritmo que eu, né? Então acaba criando um maior envolvimento e engajamento com os estudos. Muito bom, muito bom. Uma sexta dica seria a realização de provas de anos anteriores. Se você vai fazer o Enem este ano, resolva as provas dos anos anteriores. Vai fazer FUVEST, pegue as provas dos anos anteriores. Qual a quantidade de provas ideal? O ideal é você pegar as provas dos 10 últimos anos. Esse é o essencial. 10 últimos anos. Por quê? Os vestibulares, eles têm ciclos. Normalmente, a cada 10 anos, há uma reformulação geral. Embora isso varie de vestibular para vestibular, tem vestibular que muda a cada 2, 3 anos, mas 10 anos há uma mudança significativa, a gente percebe, em FUVEST, Unesp, Unicamp e no próprio Enem. Então, faça nos 10 últimos anos, que com certeza, quando você for fazer a prova e você se deparar com alguma questão, você vai falar, opa, eu já vi algo parecido em alguma prova anterior. Pode não ser a mesma questão. Como já caíram as mesmas questões da FUVEST até de 10 anos atrás. Repetiram. Mas se não for a mesma questão, você pelo menos falar, eu já vi algo. E daí você tem aquela sacada na prova. Porque durante a prova, você tem em média 3 minutos por questão. Então, quando você tem 3 minutos, não tem tempo de você ter a sacada. Ou você sabe a questão, ou você pula. Porque se você for pensar naquele momento para ter a sacada, pode ter certeza que você perdeu tempo e vai deixar de fazer alguma questão lá para frente. Por isso é importante o repertório já antes
fazendo essas provas. Não deu para fazer os 10 últimos anos? Faça, no mínimo, os últimos 5 anos. Mas encarar uma prova sem fazer os últimos 5 anos não é uma boa preparação. A 7ª dica é treinar a redação. Redação importantíssimo em todos os programas de ingresso no vestibular. E cada vestibular, ele cobra um gênero específico. O gênero mais cobrado hoje em dia, a tipologia e o gênero, é uma redação argumentativa. É uma dissertação argumentativa, na verdade. Treine. Mas quando você pega a Unicamp ela cobra outros gêneros textuais. Já cobrou um editorial, carta ao leitor, redigir um e-mail. Então, é importante que você conheça a diversidade de gêneros textuais e treine. Dica aqui em cima. Faça, no mínimo, uma redação por semana. Isso é ideal. Parece muito, pessoal. E, realmente, quando a gente pensa em 40 semanas de preparação desde o início do ano, é uma quantidade significativa, mas é o que vai fazer a diferença. Se você está fazendo apenas uma redação por mês, é muito pouco. Aumente isso. O ideal é uma redação por semana. 8ª dica, manter-se atualizado. É fundamental que você esteja atualizado com o que está acontecendo no mundo. Pessoal, leiam jornais, revistas, acompanhem os noticiários. Hoje, com a internet, é muito mais fácil, né? Você abre lá no Google e você tem todas as informações na sua mão. Não deixe de acompanhar, porque muitos temas de atualidades podem nortear os temas de redação ou os eixos temáticos da própria prova. É muito comum isso na área de humanidades. Pega uma prova de história, de geografia, principalmente, filosofia, sociologia, há um contexto muito grande. Quem tem repertório de atualidades, com certeza consegue desenvolver muito bem essas questões ou a própria proposta de redação. Leitura é fundamental. 9ª dica, eu chamo de procurar fontes alternativas. O que seria isso? É muito comum o estudante, ele, quando está lá no momento, sozinho, estudando, fazendo a parte dele, acompanhou a aula, ele pegou a apostila, o livro, e fala, eu não entendi esse conteúdo. E daí ele desiste. Ou se não, ele vai lá, joga no Google e procura uma videoaula. Isso vale? Com certeza, tenta ver uma videoaula. Mas ele continua não entendendo, fala, desisti então. Pegue outros livros, procure outras fontes, porque cada livro, ele tem uma abordagem diferente. O autor faz uma abordagem diferente sobre o mesmo assunto. Não é porque é o mesmo assunto que ele vai falar da mesma maneira. E talvez a abordagem que o outro autor fez seja mais fácil para você. Então, use, até a recomendação, é interessante que você estude com 2 ou até 3 livros. Quando eu me preparava para o vestibular, eu colocava na mesa 2, 3 livros diferentes. Não entendia de um autor, lia do outro, lia do outro. Hoje, você tem a possibilidade com a internet. Isso facilita. Procure fontes alternativas. Acho que surgiu uma pergunta aqui, né? É isso aí, surgiu uma pergunta. Se você puder incluir aí nas suas valiosas dicas. Claro, alguma dica de cronograma de estudos que eu poderia seguir? Com certeza. Já finalizando aqui a 10ª dica, eu já dou uma sugestão de um cronograma de estudos aí ideal. Bom, a 10ª dica seria cuidar da saúde. E quando eu falo cuidar da saúde, é da saúde física e mental, pessoal. É fundamental. Muitos vestibulandos pensam que preparar-se para o vestibular é estudar incessantemente. Mas não é só isso. Não basta você ter uma preparação cognitiva. Você também tem que ter uma preparação física e uma preparação emocional. Por quê física? Na prova, você vai se deparar com 90 questões, normalmente nos principais vestibulares, mais uma redação, com 5 horas, 5 horas e meia de prova. É muito cansativo. Talvez você não tenha um preparo ao longo do ano com simulados para que você tenha essa resistência. Por isso que eu dou uma dica.
é fundamental que você cuide, faça uma atividade física, uma caminhada, faça uma corrida, faça algo. Não fique sedentário, que isso vai prejudicar na prova. Parece besteira, mas não. No momento da prova, você vai sentir. Depois de 3 horas de prova, pode ter certeza, faça esse teste. Pega uma prova do vestibular na internet e cronometre 5 horas. Passaram-se 3 horas, você não vai aguentar mais. Você vai estar muito cansado. Isso é preparo físico. Segundo ponto, preparo emocional. Como se preparar emocionalmente? É fundamental que você tenha uma atividade prazerosa também aí ao longo da semana. Faça alguma coisa que você goste, alguma coisa que escape, que alivie o seu estresse. Porque durante a prova, o estresse pode prejudicar você. Ainda mais quando você se deparar com uma questão que você não sabe, você vai falar, meu Deus, não sei essa primeira questão, daí você pula para a segunda. Não sabe a segunda, pula a segunda. Não sabe a terceira, pula a terceira. Quando você pulou 3 seguidas, você já entrou em pânico. Se você estiver com nível de estresse altíssimo, pode ter certeza que isso vai aí desestabilizá-lo. Por isso é importante que você tenha aliviado o seu estresse durante aí também a sua preparação. Então essas são as 10 dicas aqui, antes de responder a Juliana. 10 dicas valiosíssimas, hein? Sensacional essas 10 dicas aí que você passou aí para o pessoal que está acompanhando. Só que agora você vai colocar mais uma na sua lista, que na live vai virar 11 dicas, não é isso? A Juliana Santos mandou uma dica aí para nós, uma pergunta. Exatamente, alguma dica de cronograma de estudos? Bom, primeiro vamos falar em quantidade de horas. Esta é a pergunta que normalmente aparece. Quantas horas eu devo estudar por dia para ter uma preparação ideal? Agora alguns vão até cair da cadeira. Uma preparação ideal, pessoal, mesmo, é uma média de 4 a 5 horas por dia, fora a sua escola. Então, digamos que você estuda de manhã. Você estuda de manhã, suas aulas encerraram às 13 horas. Digamos que daí você vai almoçar 14 horas. Aí você vai tirar um descanso, que é importante isso, também descansar um pouco. Vai começar às 15. Vai começar às 15? 5 horas é o ideal. Então você vai estudar até às 20 horas. Então 5 ou pelo menos 4 horas por dia. 3 horas eu não recomendo. E eu sei que a maioria estuda 3 horas por dia. Eu falo isso pela experiência dos meus alunos que estão se preparando. Falam, eu estudo 3 horas por dia. Então, 5 horas é o ideal você colocar no seu cronograma. Segundo ponto, você vai montar um cronograma colocando as disciplinas por dia. 2 sugestões. Você pode montar um cronograma baseado nos conteúdos que você tem no dia da sua escola. Então, se, por exemplo, na segunda-feira você tem aula de matemática, física e história, à tarde eu indico que você estude essas matérias. Então, esse é um primeiro tipo de cronograma. Montar no contraturno um estudo das matérias que você teve no período de manhã, por exemplo. Um segundo cronograma, e esse é um cronograma aqui com nível de aprofundamento maior, é dividir as matérias por dia. E aqui, baseado na minha experiência de vestibular, o que eu sugiro? Matemática, física, química, que normalmente são as matérias que os alunos têm mais dificuldade, eu deixaria um dia na semana. Então, por exemplo, segunda-feira, eu deixaria para estudar a matemática. Estudaria só matemática, 5 horas só de matemática. Aí você fala, mas eu não tenho tanto conteúdo. Tem. Lembra da dica que eu dei, que você tem que pegar questões dos anos anteriores de vestibulares? Pegue as questões de matemática dos anos anteriores e vá resolvendo. Aí na terça-feira, eu colocaria uma matéria de humanidades, para dar uma quebra na semana. Você já teve um estudo pesado aí na segunda de matemática, que normalmente é a maior dificuldade. Na terça-feira, por exemplo, eu colocaria para estudar história e geografia. Normalmente, história e geografia são conteúdos, não desprezando essas matérias, porque são tão importantes quanto as outras, mas normalmente os alunos não têm tanta dificuldade quanto tem numa matemática. Isso a gente já percebe pelos resultados nos exames, né? Então, estudaria 2 horas e meia história, 2 horas e meia geografia. Então, você intercalou humanidades.
Na quarta-feira, colocaria novamente uma matéria de exatas. Colocaria, por exemplo, a física. 5 horas só de física. Chegou na quinta-feira, novamente, vou revezar com uma outra de humanidades. O que eu colocaria daí? Colocaria português. E quando eu falo português, eu coloco a gramática, a literatura e a redação. Das 5 horas, reserve 1 hora e meia para redação. Talvez 1 hora e meia no início e depois vá ajustando para 1 hora, que normalmente é o tempo adequado para se fazer a redação numa prova. Chegando na sexta-feira, aí você volta a colocar outra de exatas. Coloca a química. Mais 5 horas de química. Chegou no sábado, o que você tem para estudar no sábado? Aí no sábado você pode fazer leituras para ficar atualizado ao que está acontecendo no mundo, ler as obras literárias e estudar algum conteúdo que você ainda ficou com dúvidas ao longo da semana. E quando chegar no domingo, tira um dia da semana para descansar. É fundamental. Relaxe, durma até mais tarde, faça uma atividade aí que você goste e com certeza essa é uma programação que você vai estudar num alto nível, 5 horas por dia, dosando exatas e humanidades para não ficar pesado, revendo questões de anos anteriores, então, ao mesmo tempo que você revisa o conteúdo, você aprofunda, porque está fazendo questões de anos anteriores, talvez de muitos conteúdos que você nem tenha visto na escola, e daí é o momento de você aprender naquela questão. E daí, se você não consegue entender a resolução daquela questão, você pode buscar a resolução comentada de cursinhos na internet. E até a dica, não precisa ser apenas de um único cursinho, não vou falar apenas acesse lá o do poliedro, que é o melhor, embora seja o melhor, viu, Ronaldo? A melhor resolução é do poliedro, mas não, pegue vamos de vários. recomendar o poliedro. Sensacional, o poliedro é suficiente. Ó, mas pegue resoluções de outros e compare, pegue de 2, 3, porque, como eu falei, se você não entendeu a resolução de um, você entende do outro. É fundamental que você faça isso. Legal, bom, legal. Olha só, são essas dicas. 11 dicas, né? 10 originais aí, com mais uma pergunta aqui da Juliana Santos, que está acompanhando, que inclusive é da nossa equipe aqui, da Ágil também, da PB Conecta, que cuida do marketing da escola. 11 dicas aí, Thiago, que eu fiquei aqui ouvindo, fazendo algumas anotações, realmente sensacional. Isso mostra realmente a qualidade dos conteúdos que nós trazemos aqui para os nossos conteúdos da Ágil Escola de Negócios, com grandes parceiros aí como o GI, você como um facilitador ágil e também um executivo aí do GI, Grupo Integração. Foram dicas assim que normalmente as pessoas não têm de uma forma tão didática, e eu digo mais, né, de uma forma gratuita, né? Os eventos gratuitos que a Ágil está disponibilizando agora durante o distanciamento social, e foram muitos eventos gratuitos, todos disponíveis no nosso canal, uma organização aí do nosso núcleo social, né, da Ágil, logicamente, com a nossa área de marketing, e leva o apoio dos nossos núcleos de conteúdos, né, como o núcleo que você está atuando hoje conosco, que é o de formação integral. Então, é muito legal, eu fico muito feliz e te parabenizo aí, porque realmente são 11 dicas aí importantíssimas. Gostei aí, fiquei chocado, né, 10 anos de estudo, eu sou estudioso, tá, não poderia ser diferente de escola, mas 10 anos realmente é como você falou, se você não estiver disposto a estudar 10, que é o ideal, que é o que nós recomendamos aqui, você estudar metade, o que não é tão bom. Menos que isso, nem tenta, porque aí você realmente não está preparado para participar de um processo como esse, né? Exatamente, mais um candidato apenas. E eu vou te fazer uma pergunta. Você citou aí em uma das dicas, eu não me recordo exatamente qual foi, sobre a matriz de referência. Só queria perguntar de novo aqui, onde o aluno, o candidato, ele pega a matriz de referência? Onde é que ele busca a matriz de referência? Pode colocar no Google, matriz de referência do Enem. Ele já vai ter lá como as primeiras opções. Ou se não, direto na fonte oficial, que é no portal do MEC e no portal do INEP. Legal. Basta ele colocar já no Google lá, ele já tem essa opção, matriz de referência, Enem. Tá, trazendo desses órgãos oficiais aí para não ter erro, né? Exatamente. Porque hoje em dia o que não falta aí é fake news, não é verdade? Sim, com certeza.
Legal. Bom, aí ficaram 11 dicas importantíssimas, né? Lembrando que também a Ágil, em parceria aí com o Grupo GI, né? É o Grupo Integração GI, o Tiago como facilitador da Ágil, mas também como um diretor lá no Grupo Integração. Nós temos aí opções de cursos, de preparatório para o Enem, conteúdos digitais, conteúdos presenciais. E você aí que está nos acompanhando, se tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, pode fazer o contato aí conosco, né? Que nós daremos aí o devido encaminhamento. Inclusive, ó, temos uma promoção especial aqui. Eu vou passar um código promocional para quem procurar lá no ato da matrícula, no grupo de integração, for lá falar com o Tiago, passe o código, né? Ágil 2020 GI. Ágil 2020 GI. Que com certeza você vai ter um atendimento e uma condição especial bacana lá, não é isso, Tiago? Com certeza, pode entrar em contato conosco. Estamos já abrindo turmas para o segundo semestre e também para ingresso agora na turma já formada. Com esse código promocional tem um desconto lá imperdível. Legal, legal. Tiago, para fechar essa parte de perguntas, pelo menos de minha parte, salvo se você quiser colocar mais alguma situação aí, eu segurei aqui uma pergunta, né, que chegou aqui para nós, que é assim, ó, além dessas mudanças técnicas, né, e aperfeiçoamento, aprimoramento, né, no caso que está aqui, houve mais alguma mudança para o Enem comparado a 2019 ou comparado aos anos mais recentes? Fora isso que você já explicou do digital, presencial, toda essa questão aí, teve alguma outra mudança mais relevante, não? Não, as Por exemplo, mudanças... disciplinas, essas assim, relacionadas à disciplina, formatos, nesse sentido. Perfeito, o formato da prova manteve-se o mesmo. Podemos falar que ao longo dos últimos anos aconteceram alguns ciclos dentro do Enem, porque, como eu disse, o Enem ele surgiu em 1998. Até 2008, era um modelo completamente diferente do que temos agora. De 2009 para frente, é um Enem baseado em habilidades e competências que estão indicadas nesta matriz que eu indiquei, né? Então, esse já é um novo formato. De 2009 a 2012, foi também um período, um ciclo diferente da prova. 2013 a 2017 também foi um outro formato, e agora vem um formato que, por enquanto, não houve alteração aí no nível de dificuldade das questões. Legal, Muitos bacana. falam que alguns vestibulares, fora o Enem, pode ser que priorizem conteúdos das primeiras e das segundas séries, mas nada oficialmente. É Nada apenas... oficial. Exato. E acredito que possa ser, sim, uma tendência, já que o terceiro ano do ensino médio acabou sendo comprometido. Acredito que o bom senso leve mesmo as bancas a montarem provas com questões que priorizem as primeiras e segundas séries do ensino médio. Então, se você for revisar o conteúdo, dá uma olhada na primeira e na segunda, que pode ser que tenha aí mais questões do que o conteúdo da terceira, mas nada oficial ainda. Legal, entendi. Seria justo, mas é como você falou, o bom senso, mas às vezes pode ter alguma outra particularidade que não enxergamos aqui e os decisores pensam, né, tomam uma decisão diferente. Então, lembrando, não é garantido, é apenas uma especulação, né? Sim. É uma expectativa. Com relação às matrículas aí, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a respeito do preparatório, dos cursos aí em parceria Ágil GI, qual que é o telefone? Você pode passar aí para nós, o site, repetir para nós? Claro. Então, o site do Grupo Integração é www.gieducacional.com.br. gieducacional.com.br. O nosso telefone é o 4325-6681, ou também estamos atendendo pelo WhatsApp, que é o 94031-5696. Legal. Lembrando aí, quem tiver interesse, passar aí para o seu filho, filha, sobrinho, sobrinha, o vizinho, né, a vizinha, transmite lá o código promocional, que foi feito aí especialmente aqui para essa mentoria digital, o Ágil 2020 GI. Tiago, você tem algum conteúdo adicional que você quer colocar, ou era esse tema, né, essa parte que você queria explicar hoje para nós, só para mim não te cortar aí, né? Perfeito, era isso mesmo, e fazer o convite
para a live que faremos, né, que eu farei como facilitador do Núcleo de Formação Integral da Ágil, no dia 9 de julho, aonde eu vou, na verdade, discutir SISU, ProUni, FIES e discutir mais também sobre como se preparar para o Enem. Legal, eu quero fazer um agradecimento aqui, chegando aí na reta final, então, da nossa mentoria digital ágil, aqui, cujo tema foi tudo sobre o Enem, com o nosso facilitador ágil, o Thiago Postal. Eu quero agradecer aqui, ó, o pessoal que está acompanhando, alguns, tá? A Tamires Torquato, o Rafael Mancuso, o Márcio Foschiani, o Adriano Ibipiano, Rosilei Silva, Ieda Patrícia, Fernando de Lima, José Roberto Teixeira, Abraço Teixeira, Joaquim de Almeida, nossa, gente, tem bastante gente aqui, Ocean, Cecília Nog, me perdoe aí se eu falei o nome errado, o Ricardo Nogueira também entrou, a Juliana Santos, a nossa diretora de marketing da PB Conecta, a Priscila Biela, o Ronaldo Moura, o Edson Saquete, grande abraço, a Rose Mazei, nossa grande parceira, a Gisele, o Tiago, a Romolina, então veja aí, muita gente acompanhando aí a nossa mentoria digital ágil, em uma das máquinas que eu abri, fora uma outra aqui que eu também estou compartilhando. Quero te agradecer aí imensamente pela participação especial nessa mentoria digital ágil, tá, Thiago? Reforçar aí também para quem está acompanhando realmente da live semanal ágil que vai ocorrer no dia 9/7, às 17 horas aqui na Ágil, né? Ao vivo, transmissão ao vivo pelo Facebook da Ágil, com o Thiago Postal, e ele vai trazer ainda mais informações e dicas sobre esse processo do Enem e preparatório para vestibular. Thiago, então, antes de fazer o encerramento aí, concluir, quero te agradecer, muito obrigado aí pela participação. Imagina, eu que agradeço ao Ronaldo pelo convite, à Priscila do marketing, ao Paulo Coura, também diretor do Núcleo de Formação Integral. É um prazer participar aqui como facilitador e também como convidado desse espaço de mentoria da Ágil Escola de Negócios. Eu estou à disposição e qualquer dúvida, só entrar em contato pelos nossos canais. Olha, eu acho que não restaram tantas dúvidas não, hein? Mas legal. Thiago, mais uma vez, muito obrigado ao pessoal aí que acompanhou a nossa mentoria digital ágil. O meu muito obrigado. Obrigado também aos diretores aí, a Priscila Biela, diretora de marketing de eventos da Escola de Comunicação, ao Paulo Cora, realmente, bem lembrado aí pelo Thiago, né, o diretor do Núcleo de Formação Integral da Ágil, os demais diretores aí que cuidam também dos demais núcleos de negócios, corporativo e empreendedorismo. Um grande abraço. Se liga, pessoal, olha só, seja ágil, né? Acompanhe a nossa Liga do Conhecimento Ágil. Nós ficamos por aqui, até a próxima, sintam-se abraçados aí.